Então, pessoal, esse aqui é um vídeo de tutorial sobre a nossa segunda atividade no Scratch do nosso projeto de robótica. E vou começar aqui falando sobre um probleminha que alguns de vocês estavam enfrentando, que era o fato de não conseguir compartilhar o arquivo comigo. Bom, eu criei aqui uma nova conta e acabei de logar, e como vocês estão vendo, aqui em cima tem uma notificação destacada em vermelho pedindo para confirmar o e-mail, tá? Quando vocês criam uma conta no Scratch, gente, vocês colocam o e-mail, é preciso confirmar essa conta para que vocês consigam compartilhar o projeto de vocês. Se vocês não confirmarem esse e-mail, vocês vão enfrentar problemas aí na hora do compartilhamento, tá? Então é só vir aqui no e-mail, ele vai ter enviado aí para vocês e clicar em confirmar a conta e aí vai estar tudo certo, tá? Vocês já podem aí criar os projetos de vocês e compartilhar comigo sem problema nenhum. Então vamos lá. Vou criar aqui agora um projeto. Vou clicar aqui em criar. E bom, abrir aqui um projeto vazio. Vocês podem dar continuidade àquele primeiro projeto que vocês tinham feito na primeira atividade, mas vocês também podem criar aqui um projeto novo, tá? Bom, só avisando aqui que esse vídeo, esse tutorial aqui, é um passo a passo do que eu já expliquei para vocês em sala de aula, tá? Então aqui a gente não tem muitas novidades. Bom, vou deixar no meu projeto aqui o próprio gatinho do Scratch mesmo, tá? Não vou mudar o personagem não, vou deixar ele aqui, só vou reduzir um pouco o tamanho dele, tá? Bom, eu poderia ir aqui na parte de fantasia e editar mesmo o tamanho do gatinho, mas a gente tem essa opção aqui embaixo, ó, onde tem tamanho 100, eu posso reduzir aqui para 80, por exemplo, vamos ver, pronto, ele já está aqui um tamanho aceitável para mim. Vou criar aqui aqueles nossos movimentos para ele, de subir e descer. E lembrando que aqui no Scratch a gente tem um plano cartesiano para localizar os nossos objetos. Então o fato de subir e descer, a gente vai estar aí alterando o valor de y do nosso objeto, do nosso gatinho nesse caso aqui. Ó. A gente até consegue visualizar aqui nessa janela. Se eu subo o gatinho, o valor de y está aumentando. Se eu desço o gatinho do Scratch, o valor de y ele vai estar diminuindo, tá? Então eu vou vir aqui em movimento e vou escolher as opções adicione um valor a y, tá aqui, ó, adicione 10 a y. Vou pegar dois comandos desse aqui, um para deixar como adicione 10 a y mesmo e o outro adicionar menos 10, porque o 10 vai fazer ele subir, né, sentido positivo, e o menos 10 vai fazer ele descer. Bom, e quando que ele vai subir e quando ele vai descer? Quando eu clicar aqui na seta para cima ou para baixo. Então eu venho aqui em eventos e pego a opção quando a tecla for pressionada. Então vou colocar aqui, ó, encaixar nesses dois blocos, porém subir quando a seta para cima for pressionada e ele vai descer quando a seta para baixo for pressionada, tá? Então aqui ó, a gente já pode até testar. Estou clicando aqui na seta para cima e para baixo e o gato aí do Scratch ele está se movimentando, tá? Só confirmar ali que eu tive um probleminha. Bom, agora, gente, eu quero aqui uma outra situação. Quando eu começar o meu jogo, não é que quando eu acionar aqui ó, essa bandeirinha verde, peguei esse comando aqui, eu quero que o gatinho do Scratch ele sempre inicie na mesma posição, que é essa posição que eu coloquei ele aqui. Deixa eu só colocar aqui para o Y, valor 0, tá? Eu quero que ele comece sempre nessa posição. X igual a menos 97, menos 197 e o y igual a 0. Então, quando essa bandeirinha for clicada, ó, eu vou vir aqui na opção de movimento e vou mandar ele para essa posição, ó, vá para x igual a menos 197, y igual a 0, que é a posição que ele está. Tá? Sempre, gente, que eu mudo aqui ó, a posição do meu objeto, a posição dos meus comandos, dos meus blocos de comando aqui do meu código, eles vão se ajustando à posição em que meu objeto está ocupando ali, tá? Então, se meu gatinho ele estava aqui, ó, quando eu clicar agora na bandeirinha verde de início, ele vai sempre para a posição
menos 197 para o x e 0 para o y. E consigo aqui, ó, deslocar ele para cima e para baixo. E não vou adicionar aqui os comandos de ir para frente, para trás, nesse caso, porque o meu jogo eu quero fazer da seguinte forma. Eu quero fazer aqui algum objeto vindo em direção a ele e ele precisando desviar, apenas se deslocando no sentido vertical. Ah, Will, no jogo que eu estou pensando, eu quero colocar ele para se deslocar na horizontal também. Então, você vai fazer esse mesmo passo que eu usei aqui para o y, mas, nesse caso, para o x. Ó, você vai adicionar, colocar aqui, ó, 10ax e menos 10ax, só que aí, ó, quando a seta for para a direita e quando a seta for para a esquerda, tá? Mas aqui, como eu não vou usar esses movimentos, eu não vou acrescentar ali, tá? Então, bom, meu bloco de código para o gatinho do Scratch está feito até agora, tá bom? Bom, só que eu vou adicionar aqui agora, ó, um novo ator. Vou pegar essa bolinha colorida aqui e vou reduzir o tamanho dela, que eu estou achando ela um pouco grande também. Deixa eu reduzir aqui, ó, para 80. Deixa eu testar o 70. Pronto, acho que o 70 ali, ele está em um tamanho bom. Então, para o meu jogo, eu quero que essa bolinha ela comece aqui em uma posição aleatória e que ela venha em direção ao gatinho e ele tem que desviar, ok? Então, como que eu vou começar a fazer esse bloco de código aí? Primeiro eu venho aqui em um evento, que é quando a bandeirinha for clicada, né? Quando o jogo se iniciar, o que eu quero que essa bola faça? Primeiro eu quero que ela comece aqui, ó, numa posição ali bem escondidinha, o mais à direita possível, tá? Que eu estou vendo aqui que vai ser x valendo 240. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ver, 250, se é possível. Não dá para ir 250, 243. Também não, então a posição máxima aqui eu estou achando que é o 240 mesmo. Então, quando a bandeirinha for clicada, eu quero que essa bolinha ela vá para a posição, ó, x valendo 240 e o y, que é a altura, não precisa ser necessariamente o 11. Ó. Ele pode começar para mim em qualquer posição aqui aleatória. Tá? Então, como ele pode começar em qualquer posição aleatória, eu vou vir aqui, ó, em operadores e vou selecionar essa opção. Para y, eu quero um número aleatório, que aqui ele está programado para 1 e 10, mas eu vou escolher outros valores. Ó. Qual é o menor valor de y que essa bolinha pode ter? Vou arrastar ela aqui embaixo, ó, e eu estou vendo que o menor valor para y está sendo menos 179. Então é isso que eu vou colocar aqui, ó. Quero que ele comece em um valor aleatório entre menos 179 e o valor máximo, ó, opa, a gente pode testar lá em cima também. Tá marcando aqui 175, mas eu vou colocar, opa, tirei ali do encaixe. Vou colocar 179 positivo. Pronto. Então olha só agora, toda vez que eu clicar na bandeirinha, ó, a minha bolinha, ela tá lá sempre na posição de x, perceba que o x nunca está mudando, ó, como eu programei, sempre 240. E o y está sempre em uma posição aleatória entre o menos 179 e o 179, tá? Então, sempre que eu estou ali clicando na bandeirinha verde, meus objetos estão começando na posição que eu quero, ok? Bom, agora, eu não quero que a bolinha ela fique sempre nessa posição, não é? Eu quero que ela venha se deslocando na direção do gatinho. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero ir sempre, ó, adicionando um valor aqui, ó, na horizontal, que é o x. Eu quero que ele sempre venha acrescentando aí um valor a x. Então, eu vou pegar aqui, ó, adicione a x, porém não 10, porque o sentido positivo é para a direita. Eu quero que ele venha para a esquerda. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, menos 10 a x. Então, agora, ó, quando eu clico na bandeirinha, ele vai para uma posição que está programada aqui e ele vai adicionar menos 10 a x. Vou clicar aqui na bandeirinha para a gente analisar isso. Bom, ok. Ele adicionou, ó, menos 10 a x, é tanto que o x passou a ser 230, mas ele não chegou no gatinho. O que eu quero que aconteça? Que ele sempre esteja adicionando menos 10. Para de menos 10 em menos 10,
ele conseguir chegar até essa posição aqui. Então eu venho aqui nessa ferramenta de controle, que é o da cor laranja, e tem uma opção aqui, ó, sempre. Então eu vou encaixar aqui, ó, quando eu clicar na bandeirinha verde, ele vai para a posição inicial e sempre vai ficar adicionando menos 10 ao valor de x. Olha o que vai acontecer agora, ó. Cliquei na bandeirinha verde, pronto. E agora, vou parar aqui, a bolinha amarela, ela está se deslocando de menos 10 em menos 10 até chegar aqui no gatinho. Bom, aqui a gente também consegue controlar a velocidade, porque se eu quero, por exemplo, que a bolinha ela venha mais devagar, ao invés de adicionar menos 10, eu vou colocar para adicionar menos 5. Então, olha a velocidade dele agora. Ah, Will, eu queria mais rápido. Então, a gente pode colocar aqui menos 20. E vamos ver como vai ficar a velocidade. Ó, ele está mais veloz, mas vou deixar aqui com a velocidade menos 10 também. E pronto, ó, minha bolinha ela já está se deslocando e eu consigo aí, ó, já desviar o meu gatinho dessa bolinha. Bom, só que se vocês forem analisar aqui também, ó, eu estou sempre tendo que clicar nessa bandeirinha verde para a bolinha começar a vir para o gatinho. Mas o que que eu quero? Eu quero que essa bola venha e depois ela volte para o início e venha novamente. Eu quero que ela fique realizando aqui esse ciclo, tá? Então, como que eu posso programar isso? Olha, perceba que a bolinha amarela ela sempre está parando na posição x, ó, menos 241, ok? Então eu vou colocar aqui, gente, uma condição, tá? É uma condicional, que fica aqui também na parte desse controle, tá? Que é essa condicional aqui, ó, se então. Então, ó, depois de adicionar o menos 10, eu vou usar aqui uma condição, tá? Que condição é essa? Vou pegar aqui, ó, uma igualdade, que está aqui na parte de operadores. Então, se duas coisas forem iguais, que duas coisas são essas? Se a posição, ó, da bolinha, se a posição x for menos 241, eu quero que ele vá para a posição inicial, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, acho que está aqui em movimentos. Isso, olha. Se a posição de x desse objeto for igual a menos 241, que é quando ele chega aqui no fim, eu quero que ele volte ao início. Então, escrevi a minha condição aqui, ó. Se a posição de x for menos 241, o que eu quero que aconteça? Eu encaixo nessa parte aqui. E o que eu quero que aconteça é justamente isso daqui, ó. Ele vá para a posição inicial. Então, vou clicar aqui com o botão direito, colocar em duplicar, mas eu só quero usar essa parte aqui, ó. Então, vou colocar para ele vir aqui para essa posição inicial, e essa outra parte aqui, ó, eu posso apagar. Então, vou clicar na bandeirinha verde, olha o que que acontece agora. Ele está se deslocando até o fim da minha tela, mas quando ele chega ali, ó, no x valendo menos 241, que foi a condição que a gente colocou aqui, ele volta para a posição inicial, ó, e volta novamente para esse looping aqui, ó, voltar a adicionar menos 10 e vir até a posição final, ok? Então, vou parar aqui no meu jogo, e aí no próximo vídeo a gente continua aí o passo a passo desse nosso jogo no Scratch, ok?